Oi pessoal, tudo bem aí? Eu estou fazendo aqui mais um vídeo dentro da playlist que foi criada no canal, dedicada a considerações sobre os comentários feitos por vocês nos vídeos, né? Parei aqui mais alguns comentários, vou dizer exatamente quem assinou esses comentários e vou fazer algumas considerações sobre eles, tá? Como eu tenho feito nos últimos vídeos. Vocês podem reparar aí que o cenário está mudando aos poucos, né? Porque algumas pessoas estranharam eu estar com a estante vazia atrás de mim. Eu gravo esses vídeos sempre do meu escritório de trabalho e realmente eu mudei a minha estante de livros, estou remontando e ela está com uma aparência diferente, né? Então vocês vão se acostumando agora com ela, que a partir desse momento, né, todos os vídeos terão esse novo cenário ao fundo aí, tá? Para vocês. Bom, o primeiro comentário aqui que eu gostaria de tecer considerações é o do Caio Alexandre Bezarias, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Ele diz o seguinte: uma das composições, se referindo ao vídeo que eu postei recentemente no canal sobre o Procol Harum e o rock psicodélico inglês. Ele diz assim: uma das composições que fez a transição da psicodelia para o progressivo, mantendo algo da primeira e gerando o segundo. Ele está se referindo ao Procol Harum como uma das bandas que assinaram essa saída, essa transição do psicodélico para o progressivo, né? Então ele me pergunta se eu entendi pelo menos assim que o Procol Harum seria, as composições musicais do Procol Harum seriam típicas dessa transição do psicodélico para o progressivo. Sim, sem dúvida, tá? A respeito do assunto, eu queria novamente colocar que muitos defendem, estudiosos do rock progressivo, defendem que o rock psicodélico foi a matriz de pelo menos 3 rebentos, né? 3 desenvolvimentos que vieram, né, a partir da estética psicodélica, né, do rock. Lembrando que o rock psicodélico, que se dá na segunda metade dos anos 60, ele também se deveu ao blues rock, né, ao blues revival, que ocorreu sobretudo na Inglaterra na primeira metade dos anos 60. E esse reaparecimento, essa revalorização que acabou conduzindo a uma incorporação, né, muito mais intensa, muito mais definitiva do blues ao rock, que a gente chamou de blues rock, foi muito importante na formação do rock progressivo, do rock psicodélico, né? E o rock psicodélico sim, eu concordo com esses estudiosos, a matriz do rock psicodélico, né? Então esses 3 rebentos, essas 3 saídas que vieram, né? Ou seja, foram coisas que se assumiram a partir do momento psicodélico do rock. As 3 características mais básicas foram a potencialização sonora do rock. O rock foi potencializado. Claro que essas 3 características aqui têm como base, né, de sustentação toda a evolução dos recursos tecnológicos de gravação que surgiram nesse período, né, que fizeram com que esses músicos, especificamente aqui os músicos de rock, pudessem desenvolver melhor essas possibilidades. A primeira, como esses estudiosos defendem, foi a potencialização sonora. O rock se tornou muito mais potencializado em termos sonoros. E essa potencialização sonora conduziu ao primeiro rebento, ou seja, primeiro grande herdeiro do rock psicodélico para os anos seguintes, que foi o hard rock, né? Esse subgênero fantástico também, que marcou e marca até hoje a história do rock. Tá? Então, as bandas de hard rock, elas surgem, segundo essa perspectiva, surgiram dessa busca e dessa, vamos dizer assim, condição de potencialização sonora
ocorrida a partir da semente psicodélica, né? A segunda vertente, a segunda possibilidade foi da experimentação, e a terceira da estetização. A experimentação entra no rock, né? Eu chamo de ampliação criativa número 1, ou seja, primeira fase, em termos históricos, dessa ampliação criativa se dá no rock psicodélico, né? E essa busca pela experimentação da linguagem, né? Ou seja, o rock enquanto uma linguagem musical, a experimentação visando ampliar para novos horizontes, levar essa linguagem, fornecer a essa linguagem novas possibilidades de acontecimento, que eu chamo de ampliação criativa, primeira fase, conduziu ao rock eletrônico. O rock eletrônico que vai também se desenvolver nesse período e nos anos subsequentes. E a terceira possibilidade, que eu chamo de ampliação criativa fase 2, eu chamo de estetização. E essa terceira fase foi ela que viabilizou o surgimento do rock progressivo no finalzinho dos anos 60 até meados para o fim dos anos 70. Tá? Então você tem os 3 rebentos do rock psicodélico, né, que por sua vez já havia incorporado em si, já era um rebento de certa forma do blues rock, são o hard rock, o rock eletrônico e o rock progressivo, todos desenvolvidos nesse período e nos anos subsequentes. Sendo que o rock progressivo, nós sabemos o seu momento histórico, o que o canal defende aqui, eu defendo nesse canal, foi até mais ou menos o final dos anos 70. O rock eletrônico ele permaneceu sendo retomado com uma frequência muito maior, e o hard rock ficou, né, gerando inclusive o heavy metal mais à frente. Tá? Então, bandas, retornando, né, desse raciocínio que eu teci a partir da referência desses autores, que eu disse que sustentam essa possibilidade, porque na verdade eles fazem isso tentando determinar as origens do rock progressivo, né? Bandas fundamentais foram, na segunda metade dos anos 60, o Cream, o Jimi Hendrix Experience, a banda do Jimi Hendrix, o 10 Years After, o Iron Butterfly, entre outros, né? Dentro do rock psicodélico, e que foram importantes para o direcionamento do rock psicodélico para o hard rock, posteriormente para o heavy metal. A cena de Canterbury é representada por bandas inglesas nesse período, como Soft Machine, Caravan e posteriormente o Gong também, né? Essas bandas, elas são bons exemplos dessa passagem do rock psicodélico para o segundo rebento, né, que é o da experimentação criação criativa 1, incorporando aqui novas linguagens, né, musicais ao rock, como o jazz, o próprio blues, né, e dentro dessa levada de experimentação, de experimentalismo característico daquela época, culturalmente característico, foram importantes também para o cenário do rock alemão, uma baliza importantíssima nesse sentido, chamado Krautrock, né? Conduzindo, né, inspirando, alimentando criativamente bandas como Kraftwerk, Tangerine Dream, Can, Cluster, Faust, Amondiel, né, principalmente o 2, e assim por diante. E outras bandas como The Mood Blues, The Nice e o Procol Harum, né, eles se encaminharam de dentro do rock progressivo para o terceiro rebento poético, que é o da estetização, ampliação estética criativa 2, né, em que o rock progressivo assume como tarefa estetizar o rock, né? Claro que isso aqui não se dá de forma estanque. Muitas das bandas progressivas que priorizavam, e isso aqui as tornou progressivas, a estetização, a busca da beleza, a busca da apuração formal, do refinamento formal, visitaram a hard rock, visitaram lá o rebento da potencialização sonora e também o rebento da experimentação.
Na verdade, esses três regimentos eles se municiam entre si. Mas aqui nós estamos trabalhando em cima de ênfases, né? A ênfase do rock progressivo foi muito mais a busca da estetização. E essa estetização, que representou uma ampliação, uma tentativa de ampliação da linguagem musical, chamada rock, nesse caso aqui se deu muito a partir de uma aproximação com a música erudita, né? Então, tanto The Moody Blues quanto Procol Harum quanto o The Nice fizeram isso, né? Há quem defenda, inclusive, que eles são progressivos, bandas progressivas. Há quem defenda que eles devem ser chamados prioritariamente de bandas proto-progressivas ou pré-progressivas, né? E aí vai depender muito do ponto de vista de quem está considerando, todos válidos, tá? Mas sem dúvida o Procol Harum foi uma das bandas, né, respondendo ali ao Caio, né, que efetivamente marcaram essa transição do psicodélico para o progressivo, assim como outras marcaram a transição do psicodélico para o rock eletrônico e outras o psicodélico para o hard rock propriamente dito, tá? Então eu estou tecendo um comentário mais alongado sobre uma consideração mais alongada sobre o comentário do Caio, né, do Caio Alexandre. O Wellington Carvalho disse, em relação ao vídeo postado também recentemente sobre o Black Sabbath, chamado Black Sabbath and Progressive Rock, não tem esse vídeo em português? Eu digo, Wellington, infelizmente ainda não, mas como eu já prometi em vídeos anteriores, eu vou, tão logo seja possível, traduzir um a um esses vídeos que eu coloquei em inglês no canal, tá? Como eu já disse, eu fiz isso tentando assimilar, chegar, atingir uma audiência não brasileira, porque eu percebi que havia muita gente visitando os vídeos, né, acessando os vídeos que eram de outros países, sobretudo de língua inglesa. Então eu passei a fazer alguns vídeos em inglês para poder chegar mais diretamente a essas pessoas, que não necessariamente brasileiros que moram em outros países, mas também, acredito eu, admiradores do rock nativos desses países. Mas o Black Sabbath e o rock progressivo, se é a tradução, né, vai ser preparado em português, e eu aviso a vocês quando eu for traduzindo para o nosso idioma esses poucos, não são poucos, mas tem uma quantidade razoável no canal de vídeos em inglês. O Pedro Henrique, ele diz o seguinte: olá, professor, baixo muito dos seus vídeos no intuito de conseguir não somente absorver as informações constituídas pelo mestre, mas também, frente à leva de informações, sintetizá-las na acepção de juntar as partes que compõem um todo, de forma a não somente resumi-las e compor não apenas minhas considerações a respeito do assunto, como também uma forma de demonstrar aos que me cercam e apreciam música a desenvoltura estética e musical que o rock progressivo traz às obras que absorvem, né, suas características. Tendo em vista esse fato, é sempre enriquecedor conhecer o modo de ingresso ao rock progressivo, principalmente de alguém que ingressou e, apesar dos poucos interessados no assunto, ainda partilha suas considerações e estudos ao redor deste estilo estético. Agradecido por mais uma vez, agradecido por mais um de seus compartilhamentos, disse o Pedro. Eu agradeço, Pedro, o comentário. De fato, a intenção do canal, uma das intenções do canal é propor a vocês o material específico, que é um material muito pouco ainda disponibilizado na internet, que é o rock progressivo propriamente dito, né? Por N motivos, o rock progressivo ele é ignorado ainda por grande parte das pessoas. Reapresentar esse material com a maior quantidade de informações possível e de uma forma diferenciada, de uma forma distinta daquela que os canais que existem, que não são muitos, estão apresentando, né? Então, em vez de fazer um canal em que eu fico apenas
mostrando os discos, mostrando as capas, dizendo, isso aqui é bom, isso aqui vale a pena ser ouvido. Muitos canais já fazem isso, fazem bem, muito bem, por sinal. E a minha ideia é tentar trazer um pouco mais de informação, um pouco mais aprofundada, né, de uma forma mais didática, de uma forma até mesmo mais acadêmica, sobre o assunto. Tá? E eu fico feliz de saber que você está você tirando proveito dessa abordagem proposta por este canal. Tá? E quanto à questão de haver poucos interessados no assunto, nós já discutimos anteriormente, isso se explica pelas mudanças, né, contextuais que sempre ocorrem, né, sempre ocorreram e vão continuar ocorrendo na sociedade, na cultura, e a gente tem aí, a partir dessas mudanças, nem sempre a gente tem um ganho de qualidade, a gente tem frequentemente perda de qualidade. Né? Perda de qualidade, a meu ver, no sentido de você perder a curiosidade, você diminuir o seu padrão de exigência. E aí isso aconteceu muito a partir antes da década de 80 e, a meu ver, como eu disse, vem se mantendo de lá para cá. Nos anos 90 e nessas 2 primeiras décadas dos anos 2000, isso em termos de um público mais amplo. Né? Muita gente não sabe nem o que é rock progressivo, muita gente pensa que sabe, mas não sabe o que é rock progressivo, e muita gente entra em contato com rock progressivo e desiste porque encontra ali algo desafiador, algo com o qual, né, no seu dia a dia não está acostumado. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais mecanizada, mais tecnológica, onde as coisas chegam, e essa discussão sobre inteligência artificial, né, existe N de canais explorando esses novos recursos, né? O GPT, né? Essas coisas, chat GPT, né? E muita gente acreditando que isso vai, e de certa forma vai, né? Aumentar ainda mais essa simplificação, essa praticidade, mas a gente precisa efetivamente ter consciência que nem tudo vai cair, né, gratuitamente no nosso colo. E a gente tem que ter a capacidade de buscar as informações e selecionar essas informações, saber discernir dentro dessas informações o que efetivamente merece ser valorizado e o que não merece ser valorizado. Então essa é uma das razões pelas quais o rock progressivo, assim como N coisas, hoje estão esquecidas, postas à margem, infelizmente. Mas eu tenho muita esperança de que nos próximos anos, nas próximas gerações, isso mude e a gente reaja nesse sentido e qualifique mais não só a nossa vida pessoal, né, como a nossa cultura, a nossa sociedade como um todo, porque ela está precisando realmente. O Daniel Campiotti, ele diz que incrível, meu caminho foi o mesmo. Ele está se referindo aqui a um vídeo em que eu fiz uma alusão à influência, né, dos Beatles na minha vida pessoal, em que eu falo como eu descobri o rock progressivo. Né? Ele diz que é incrível, meu gosto foi o mesmo. Claro que não com rádio, com revistas, até porque ele deve ser bem mais novo do que eu, mas ter os Beatles como base do meu gosto musical me permitiu uma abrangência gigantesca gigantesca no que diz respeito a esse gosto. E o interesse por filosofia inerente para compreender as sutilezas dos álbuns progressivos. Sim, sem dúvida, os Beatles são muito mais do que muita gente pensa que eles são. Foram muito mais do que muita gente pensa que eles são. Sobretudo a partir da segunda metade dos anos 60. E eles serviram também como uma espécie de termômetro, né? Porque eles começaram também a se render a essas novas influências, essas novas necessidades que marcaram aquela época, e isso foi surgindo, né, a cada álbum que os Beatles concebiam, né? E eu realmente tinha um conhecimento dos Beatles, como a maioria tem, muito a partir da primeira fase, mais pop, né? Mais rock and roll do grupo, e a partir principalmente do Rubber Soul e do Revolver, eu comecei a descobrir uma série de coisas, ou ficar atento a uma série de coisas. Claro que eu fiz isso posteriormente também, né? Por causa da minha idade, já era muito novo quando os Beatles
estavam tocando nas rádios, acontecendo. Eu fiz isso de uma forma retroativa, mas foi a partir muito da audição das composições desses álbuns, Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's, Magical Mystery Tour, o álbum branco The Beatles, Abbey Road, Let It Be, né? Esses álbuns da maturidade, da fase mais madura da banda, que eu também comecei a perceber melhor esse cenário no qual os Beatles tentaram se inserir, né, muito mais intensamente do que no início, né, na primeira metade dos anos 60. E eles foram marcantes demais no que diz respeito a, como você fala, a abrangência do meu gosto musical. Não tão, talvez, gigantesca como a que você afirma ter, mas uma abrangência suficiente para mim, satisfatória para mim em termos qualitativos. Tá? E para fechar, 2 comentários do Leonardo Machado. Ele diz em relação a um vídeo recente que eu postei também, em que eu fiz uma rápida apresentação de 3 bandas alemães, e ele diz que nesse vídeo, né, faltaram a Novalis, né, e na verdade ele se refere a 2 vídeos, um em que eu falo do Eloy, o que eu penso, né, qual a minha opinião sobre o Eloy. Ele primeiro diz que faltou a banda alemã Novalis, aí ele está se referindo ao outro vídeo, em que eu apresento, além do Eloy, o Triumvirat e When One's Daughter. Ele diz que faltou o Novalis, assim como o Luiz José, né, também diz que faltou o que ele chama de melhor banda alemã, Jane. E eu digo a vocês, o Novalis e o Jane serão logo em breve apresentados no canal. Estão aqui na lista de espera, porque são bandas muito importantes, sim, mas eu não tive a ocasião, a oportunidade de apresentá-los formalmente no canal, tá? Assim como já fiz com o Eloy, Triumvirat e o When One's Daughter, em termos de rock alemão, progressivo alemão. Mas Leonardo e Luiz, é só vocês esperarem que logo eu vou fazer um vídeo, sim, com certeza. Como eu falei, está na minha lista de espera, a fila vai andar e eu vou chegar nos 2. E o Leonardo, em relação ao Eloy, a esse vídeo sobre o Eloy, minha opinião sobre o Eloy, ele diz que, na verdade, ele está se referindo mais até a uma enquete que eu coloquei sobre qual álbum do Eloy vocês consideram, né, o melhor. E venceu com sobras o Ocean, né? E eu concordei que é o álbum do Eloy, na minha opinião, mais maduro, mais regular, mais homogêneo em termos qualitativos. Mas ele diz aqui que ele gosta muito, né, do Silent Cries and Mighty Echoes. Ele sustenta que esse álbum é muito melhor que o Down, que ficou em 2º lugar na enquete. E ele também fala, como também fala muito bem do Power and the Passion, que foi um álbum que não teve também uma votação expressiva, né, nessa enquete, não foi muito lembrado. As pessoas circularam muito mais em torno do Ocean e do Down, tá? E eu concordo, todos os primeiros álbuns do Eloy, isso parece ser uma constante. Os primeiros álbuns, né, não necessariamente o primeiro e o segundo, mas os primeiros costumam ser os álbuns em que você percebe o amadurecimento da banda, né? E realmente todos esses que foram citados aqui, os 5 ou 6 primeiros do Eloy, são os mais maduros, e eles não chegam a fazer parte do período que eu chamo de amaneiramento, quando isso aconteceu sobretudo na segunda metade dos anos 70 em diante, quando a banda perde esse vigor criativo e sofrendo injunções de mercado, né, ela ou se retira do rock progressivo ou começa a se repetir